Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estou eu, a professora Ana Paula, com mais uma aula de geografia, certo? Só que hoje nós vamos partir para o nosso capítulo 2, para a nossa unidade 2 da nossa apostila, do nosso material. Então vocês vão pegar o material de vocês agora e vocês vão abrir na página 24, ok? Onde nós vamos falar hoje sobre as populações americanas e africanas, tá certo? O nosso capítulo, ele traz na sua introdução, já de cara, um mapa, onde vem trazer as línguas oficiais ou dominantes dos países, né? E traz em destaque o continente africano e o continente americano, mostrando as diversas línguas que são faladas nesses países. Mas por que será que trouxe justamente, as populações americanas e africanas? Porque justamente esses dois países, esses dois continentes, eles vêm juntos em um só capítulo. É justamente porque nós vamos falar sobre os aspectos que existem em comum entre esses dois continentes, ok? Existe um distanciamento entre os dois continentes no que diz respeito à distância física, mas existe uma proximidade entre os dois no que diz respeito a aspectos culturais, linguísticos, e também há um processo histórico parecido dos dois continentes, ok? Então a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a experiência da colonização europeia, porque tanto o continente americano quanto o continente africano, eles têm experiências de colonização parecidas. Ambos os continentes eles foram colonizados por algumas potências europeias em comum. Nós temos Portugal, temos Espanha, França e Inglaterra, que foram as 4 principais potências europeias que colonizaram tanto o continente africano quanto o continente americano, ok? E outras potências também que eram concorrentes dessas 4 também realizaram colonizações, como é o caso da Holanda, da Bélgica, da Alemanha e da Itália. E esse processo de colonização dos dois continentes, eles deixaram algumas heranças, deixaram algumas consequências para os nossos povos, ok? Como, por exemplo, as semelhanças entre os idiomas. Existem diversos países, tanto no continente americano como no continente africano, que falam idiomas parecidos, que são justamente originários destes países colonizadores, Como, por exemplo, nós podemos citar o Brasil, que fala português, mas também nós podemos citar Moçambique, lá no continente africano, que também fala português. Então, significa que eles têm um passado colonial em comum. Ambos os países eles foram colonizados pelo mesmo país, no caso, a potência europeia da época, que era Portugal, uma das potências da época, não é isso? E esses idiomas das potências da época, das metrópoles da época, acabaram se tornando os idiomas oficiais de muitos países que eram colônias, como o Brasil, por exemplo, era colônia de Portugal, então o nosso idioma oficial passou a ser o português. E muitas línguas nativas, elas acabaram se perdendo, elas acabaram sendo reprimidas, passaram a não ser mais utilizadas, dando lugar a essa língua que vinha da grande potência da época, das metrópoles da época, já citadas aqui, ok? E ainda existem, sim, muitos países que ainda falam, assim, essas línguas nativas, mas em uma proporção muito menor, se for falar em um âmbito mais geral, ok? Aí, por exemplo, mas mesmo assim, alguns países têm línguas nativas como línguas oficiais. Vocês vão observar os exemplos da página 26, ok? Eu quero que vocês deem uma olhadinha nesses exemplos que vocês têm aí, observem as legendas, o que diz em cada legenda, pois elas vão trazer exemplos de alguns países que ainda trazem algumas línguas nativas como línguas oficiais, ok? Aqui nós vamos dar alguns exemplos. Nós temos a África do Sul, que tem 11 idiomas oficiais, tá certo? Nós temos o Peru e a Bolívia, que também tem alguns idiomas oficiais, entre eles idiomas nativos, como é o caso do Quechua e do Amairá. São 2 línguas dos antigos nativos que ainda são considerados idiomas oficiais desses 2 países.
fora outras línguas que ainda existem lá e que são consideradas também línguas oficiais. Então ainda existem sim algumas línguas nativas consideradas oficiais que foram preservadas nesses países, tá certo? E assim existem outros exemplos que são dados também aí no material de vocês na página 26. Posteriormente vocês vão poder estar lendo, ok? Eu quero que em casa também vocês deem uma lida nesse texto da página 27, que vem falar sobre a questão da língua guarani como língua oficial do Paraguai, as dificuldades que essa língua enfrentou, né, para ser considerada língua oficial deste país e as dificuldades que ela ainda encontra, ok? Então, por favor, vocês deem uma lidinha nesse texto da página 27, ok? Mas, além dessas semelhanças que existem entre os idiomas, né, e a dominação de idiomas das metrópoles, nós temos também outros tipos de conexão, outros tipos de semelhanças entre os dois continentes, que no caso seria o próprio povo. Nós temos semelhanças entre os nossos povos, entre o povo americano e o povo africano, justamente porque na época das colonizações, né, na época da colonização, muitos povos africanos eles foram levados para outros lugares de forma forçada. Foi o período da grande escravidão, né, em que muitos povos, em que muitos negros africanos, eles eram trazidos tanto para o continente americano como também para outros continentes para servirem de mão de obra escrava. E assim, esse povo africano, ele deixou diversos tipos de influência na língua, na cultura, na culinária, nas danças, nas questões religiosas, né? Foram heranças que esses povos deixaram na América e também em outras regiões do mundo, tá certo? Então, o colonialismo, né? Como é que nós podemos definir o que é colonialismo? Ele é um sistema internacional de relações econômicas que ficou vigente entre os séculos XV até meados do século XX. O colonialismo ele acabou quando, após a Segunda Guerra Mundial, foi o momento em que o colonialismo ele entrou em decadência. Hoje existem algumas áreas que têm algumas características ainda parecidas com a colonização daquela época, não iguais, tá? Mas apenas algumas semelhanças. Nós podemos citar o caso da Guiana Francesa, que é um território pertencente ao continente americano, mas politicamente ele faz parte da França. Então, as suas leis, o seu idioma, a sua moeda, né, são regidos pela França, ok? Então, é mais ou menos um exemplo, não como naquela época, né? Naquela época a colonização ela era feita de uma forma bem mais intensa e bem mais rígida, mas é mais ou menos parecido com o processo de colonização daquela época, tá certo? Vocês vão observar na página 29 que tem um quadro em que vocês vão ver os aspectos do colonialismo na América e os aspectos do colonialismo na África, ok? Vocês vão dar uma lida nesse quadro em casa, tá bom? E vocês vão observar quais são as diferenças e semelhanças que existem entre os dois colonialismos. O colonialismo que foi feito no continente americano e o colonialismo que foi feito no continente africano, ok? Para encerrar essa nossa introdução, só quero que vocês observem esta imagem da página 29, certo? Ela é uma ponte, ela é chamada de ponte binacional do Oiapoque, tá bom? Ela é a ponte que vai ligar o Brasil, mais precisamente o estado do Amapá, à Guiana Francesa. Ela é chamada de binacional porque ela faz parte das duas nações, dos dois países, tá certo? Então é aí que liga, é essa ponte que liga o nosso país a este outro que faz parte desse remanescente das antigas colônias, né? Como se a Guiana Francesa fosse ainda uma colônia da França, tá certo? Aqui foi apenas uma introdução deste nosso conteúdo, né, que vai falar sobre os países americanos e africanos no que diz respeito ao processo de colonização e as semelhanças que existem entre esses dois continentes, tá certo? Para que a gente possa treinar um pouquinho, né, mais sobre essa introdução desse conteúdo, vocês vão dar uma lida de forma mais específica em casa, desde a página 24 até a página 29, foi o que nós acabamos de ler, de explicar, tá certo? Eu quero que vocês deem ênfase à interpretação dos mapas, tem vários mapas mostrando aí alguns aspectos do que nós acabamos de falar, tá certo? E vocês vão fazer algumas tarefas que eu vou orientar agora neste momento, tá certo? Aqui vocês vejam que nós temos atividades para casa.
Vocês vão fazer as páginas 24 e 26 da apostila, tá certo? Não é do caderno de atividades, é da apostila. Na página 29, onde eu disse que tinha os 2 quadros, eu quero que vocês pontuem no caderno quais foram as semelhanças e as diferenças que vocês encontraram no colonialismo da América e no colonialismo da África. O que é que esses 2 colonialismos eles têm de igual e o que é que eles têm de diferente, tá? É uma questão, isso vocês vão descrever isso no caderno, tá ok? E a nossa terceira atividade que vocês vão fazer é ler esse texto, que está aqui o título, vocês podem ver aqui, o título do texto é TV peruana agora tem um noticiário em Quechua, na língua Quechua, tá? É o idioma que é falado lá. Porque isso é um gesto político e social. Esse texto vocês vão encontrar na internet, ok? Vocês podem colocar esse título do jeito que está aqui no Google, que vocês vão encontrar esse texto. Eu quero que vocês leiam esse texto e vocês façam um resumo expressando a opinião de vocês, tá certo? Então vocês vão ler o texto, vocês vão interpretá-lo e vocês vão resumi-lo, fazer um resumo, colocando a opinião de vocês sobre o que vocês acharam sobre a utilização deste idioma como um idioma oficial naquele país, tá certo? Vão produzir este resumo. Esse resumo ele precisa ser digitado, assim como vocês fazem um trabalho normal, como a gente faz em sala de aula, e vocês vão enviar este resumo para o meu e-mail, para que eu possa corrigir os resumos de vocês, tá certo? O meu e-mail, aqui está, é esse que está aqui embaixo, Ana Paula, com 2 L's, ur@hotmail.com. O e-mail ele precisa ser, o trabalho precisa ser enviado para este e-mail, tá certo? E essas atividades de casa, essa da página 24 e 26 e a questão que eu pedi da página 29, vocês vão fotografar depois que vocês tiverem respondido, tá bom? E vocês vão enviar para o meu privado no WhatsApp, tá bom? Eu quero que quando vocês fotografem, que apareçam vocês na fotografia de alguma forma para eu comprovar que realmente foi vocês que fizeram. Tá ok assim? Então, aqui são as atividades que vocês precisam fazer em casa. Belezinha? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, podem voltar um pouquinho essa aula ou podem me consultar pelo WhatsApp, que eu estarei à disposição para responder as dúvidas de vocês, tá ok? Então, bons estudos, boas tarefas e até mais!